Oi, pessoal, mais uma vez aí, Intocados, né, na quinta-feira de cinema. Essa quinta a gente tem um filme que é da Ludielma Larentino, que é uma pessoa que eu tenho muito carinho, muito respeito pelo trabalho dela. E o filme que a gente assistiu foi o É Uma Vez, que é bem curioso a temática e todo o processo de técnica que envolve. E a Ludielma vai bater um papo aqui com a gente sobre esse assunto hoje no Intocados dessa quinta-feira. Oi, Lud, tudo bem? Obrigada por ter aceitado o convite, por ter passado o filme aqui conosco e vir aqui bater um papo. Queria que você falasse um pouquinho quem é a Lud. Oi, Aline, obrigada pelo convite. Então, eu sou roteirista, sou formada em audiovisual e durante o curso audiovisual pela UEG, e durante o curso mesmo, eu percebi um gosto pelo roteiro, apesar de experimentar várias áreas, ali eu percebi o gosto pelo roteiro e pela edição. E aí, na faculdade mesmo, eu escrevi o É Uma Vez, que a gente acabou de assistir. E depois da faculdade, eu formei a produtora com os meus amigos, a Panaceia. E agora, durante a Panacea, a gente desenvolveu vários projetos, e o último projeto que que eu desenvolvi lá é uma série chamada Fim de Ano, que a gente está em processo de. Assim, a gente está trabalhando com uma outra produtora na coprodução, e a gente está em processo de quase produzir, mas é uma série de ficção, então demandou mais tempo para elaborar esse roteiro e tal. E atualmente eu estou trabalhando como roteirista também na TV UFG e agora entrei na UEG. Voltei como técnica, né? Já fui aluna, depois de um tempo fui professora, na mesma época que a Aline foi também. A gente se aproximou mais, né, durante a UEG. E agora eu volto como técnica. Então eu estou mais ainda nessa função de roteiro. E é legal isso, você voltou, né, para a Sim, é bem UEG. recente mesmo. Que legal, a gente teve lá colegas de docência. A UEG é sempre um lugar muito querido, assim, né? O curso de cinema e audiovisual é muito legal aquele lugar ali, as pessoas que estão sempre envolvidas. É E que bom, um fico lugar de feliz. muita criatividade, né? É, Assim, os é alunos e tudo. E me conte aqui, o roteiro é uma coisa muito forte, né? Isso, eu sei que você montou o longa do Jarléu, né? Sim. Durante a produtora mesmo, eu fiz a edição dos filmes, dos curtas e do longa, do Jarléu foi o primeiro longa. E mais recente eu tenho trabalhado montando os filmes da Milena também, que eu montei a bicicleta e a gente está trabalhando no projeto agora também. Ah, que bacana. É muito legal essa coisa de mulher montadora, eu adoro. Eu acho que a percepção é bem diferente, assim. Não é uma regra, mas é uma regra, que é uma regra que eu acho, então se eu acho, tá tudo certo. O É Uma Vez é um filme muito curioso, porque eu me lembro, o filme tem o quê? Já tem 10 anos, mais ou menos? Tem, a gente produziu ele em 2012, tem Então, 12 anos. 12 anos, já tem muito tempo. Aham. Assim, é interessante pensar que eu me lembro que eu acho que eu assisti ele algumas vezes, mas eu me lembro que eu assisti ele no FICA, na mostra da BD, que você foi Uhum. premiada, né? Sim. E é muito legal porque as pessoas geram um burburinho, porque as pessoas ficavam falando, é o suicídio infantil. E eu assistia, eu falava, não é um suicídio infantil, né? Eu falava, não é um suicídio, É lida um com isso, passa, acidente. né? Na verdade, assim, por que eu estou falando isso? Porque eu entendo que é uma vontade de fuga mesmo, né? A menina está ali naquele caos Uhum. familiar, e aí a vontade de voar. E eu acho que quando a gente está muito perdido, a gente quer sair do lugar comum, a gente quer Uhum. fugir da nossa realidade, fundamentalmente na infância, isso é Sim. muito mais sério, porque aí você vem por um lugar que é uma coisa assim muito sutil, que é um desenho animado, mas que provoca inúmeros estragos. A gente lembra da Caverna do Dragão, né? Então, é Sim. engraçado pensar sobre isso. E ela assiste o Peter Pan, né? E essa coisa do voar. E assim, a ideia de liberdade, a ideia de que você pode voar para onde você quiser, você pode fazer o que você quiser no mundo, se você tiver asas, né? Uhum. Ela passa Dá por uma. esse lugar e aí tem ali, por mais que o pai e a mãe também estejam ali, ela fica tão imersa naquele mundinho dela que acaba sendo um acidente. Uhum.
numa vontade de liberdade. E eu me lembro que as pessoas falavam, mas é o suicídio e tal. Não que não passe por ali, porque diferentes crianças provavelmente passam por experiências traumáticas e que, de alguma maneira, elas se matam, né? O suicídio é uma coisa que é Sim. discutida muito violentamente, o número aumenta ao longo dos anos, da infância e juventude, óbvio, pelos seus traumas e tal, mas o que eu acho é que não era o caso, não sei, por que você tem pensado nesse assunto, por que eu falo isso? Para a Uhum. gente chegar até no que é hoje, depois de 12 anos, um assunto ser tão importante, tão relevante Sim. e mais violento ainda do que há 12 anos atrás. Como que veio aí o É Uma Vez? Uhum. Eu também, inicialmente, a gente acaba que faz a obra para o mundo, né? Aí o mundo interpreta como eles querem. E realmente isso é uma coisa que fica clara, né? A ação dela pular da janela remete muito a suicídio, e eu acho que realmente, como você falou, é uma coisa que infelizmente acomete a todas as idades, né? As crianças não estão imunes a isso. Mas no caso dela, era uma fuga mesmo, e aí talvez a gente pode ficar como alerta, né, para os pais, que se você não está ali presente de verdade, porque às vezes você tá com a criança o tempo todo, mas você não pergunta como ela tá, o que que ela está se sentindo. Então a criança acaba fugindo ali dessa relação, assim, tentando ignorar todos os problemas, né, que ali ela estava vivendo um momento que os pais estavam em conflito, então nisso o conflito dela, dos pais, afeta ela, e ela, para tentar ignorar isso tudo, ela liga a televisão no volume, ela vai aumentando o volume para ela tentar entrar no mundo mágico, né, o mágico de Oz também. De tipo assim, eu não quero essa realidade, eu quero outra realidade, uma realidade mais colorida, mais divertida, em que eu possa voar. E a televisão, eu acho que o cinema também, a literatura, ela traz essa fuga, né, para as pessoas. A vida nem sempre é legal, né? A gente cansa um pouco da vida e no momento de staff, assim, de querer desafogar um pouco essa loucura que é o dia a dia da vida, você vai para televisão, você vai para o cinema, você vai para literatura. Então a personagem ela usa isso, só que ela entra tanto nesse universo dessa televisão que ela está consumindo ali, que ela acredita no que eles dizem. Ah, é só pegar um pozinho que eu vou voar? Então, peraí, deixa eu fazer aqui o meu próprio pó e eu também vou voar, porque voar eu fujo daqui, né? Eu vou para um lugar mais legal. E aí era mais nesse sentido, assim. Tem todas as referências dos filmes dos anos 90, assim, né? Ela também está assistindo a TV no TV de tubo, que é também dos anos 90. E nos anos 90, assim, os filmes, pelo menos que eu assisti, eles têm muito isso, né? De, tipo assim, acho que até hoje, todos os filmes você sai do mundo comum para entrar no mundo super especial, em que coisas incríveis acontecem, né? Aí tem essa referência da própria Alice no País das Maravilhas, que ela tá ali, de repente ela pega um livro, dorme, mas já tá em outro mundo, com um monte de coisas absurdas acontecendo. E aí o Mágico de Oz, o próprio Peter Pan, que a criança tá, de certa forma, entediada e ela vai para um outro mundo que as coisas são mais legais. Então, eu pensei nessa saída de uma coisa para outra, mas ao mesmo tempo uma coisa, um toque de realidade, infelizmente, assim, pensando bem, eu poderia ter viajado mais nessa coisa de lúdica, né? Mas um toque de realidade de que às vezes nem tudo é como a gente acredita que é, né? Aí você acha que vai voar, mas não voa. Mas de certa forma ela consegue quando ela se torna um desenho. Aí ela vai e se transforma. E era uma experimentação que eu queria fazer, essa coisa de misturar animação com live action, né? Com a animação ali acontecendo no ambiente. Então, era uma experiência que eu queria fazer, e ao mesmo tempo eu fiquei imaginando como ela se inseriria, ia ser inserida na história. Então, tem muito a ver com as referências de filme da Disney e com a minha infância, assim, que, que eu fui muito criada pela televisão também, né? Hoje as crianças são criadas pela internet, pelo tablet, mas na minha época eu fui criada pela televisão, então é um pouco das referências que eu tinha da infância e também de umas experimentações que eu queria fazer enquanto direção e também enquanto roteiro. O filme é muito feliz e assim, você foi muito feliz na sua animação, diga-se de passagem. Eu adoro quando
ela levanta e aquela animação, aquela técnica que ela fica toda em branco, só o sapatinho dela de vermelho. E aí é Uhum. bem essa coisa do mundo da Disney mesmo, né? Essa coisa, esse universo. O que a gente entende também que é tão inconsequente a ação dela, não, ela não tem nenhuma ideia, né, do que é a morte da Uhum. atitude. Quando ela faz aquela, Sim, inclusive uma cena linda, né, quando ela joga o pozinho, aquelas flores ali, fica tão, parece um pozinho mesmo, assim, a gente fica todo sim. ebriado pela cena. E é Ela tava mais com um ar de esperança ali do que de desistir, né, de coisas. Ela tava na esperança de voar. de voar, de poder conseguir sair até daquele lugar que estava incomodando, triste, bruto e violento que estava ali com os pais, e era só um desafogar. E a gente às vezes não sabe, nós adultos fazemos coisas que nem sempre nós temos, por mais que nós saibamos, a gente ignora a consequência dessas Uhum. certas ações nossas. Imagina uma criança. Sim. E eu vejo assim, uma coisa que eu gosto muito é a simplicidade. Os planos, o tempo dos planos, ele não é Uhum. aquele que se quer para além, porque a experimentação que eu vejo, que é o roteiro muito bem definido, uma história muito falando, né? É isso, Uhum. é uma vez, né? E Sim. quando ela vai e ela se torna na primeira, porque são duas técnicas de animação ali, né? São, Porque tem a primeira a dela, rotoscopia, né? E depois tem o 2D no caderninho mesmo. exato. E é muito legal porque se funde, é, e eles só, na verdade, eles só se complementam mesmo. É a Uhum. questão do desenho animado, a coisa de que se você não tiver uma criação dentro, enquanto desenho animado e alguém te movimentar, são só as linhas ali paradas, né? Que é o Sim. Caio, né? Que, É, ela encontra o Caio. e o mais legal que tem é porque ele fica com o sapatinho dela. Uhum. Isso é Aquela tão coisa meio bonito. Cinderela. É a Cinderela demais, assim. Eu falo, cara, isso é, a pegada, assim, é muito legal, porque ele fica com o sapatinho, ela volta sem o sapatinho não se mostra ali, mas infelizmente vem aquela realidade que é a inconsequência de uma ação por falta de experiência e pelo mundo que a gente está inserido. Uhum. É impressionante, assim. E o filme tem uma simplicidade tão gostosa que faz com que a gente, quando acaba, fala assim, mas acabou? Não vai ter mais um Aham. pouquinho? As pessoas cobravam isso, assim? É, no lançamento, que a gente fez um lançamento no Cine Ouro, né, tal, aí todo mundo, mas já, não sei o quê. E também foi muita família, né, aí o povo não tá acostumado com curta, e falou assim, nossa, mas é muito curtinho, você podia ter feito maior. Acontece muito. E você trabalhou com muita gente, assim, a experiência de fazer o filme foi legal? Então, você falou da simplicidade, e aí reassistindo, esses dias também me convidaram para uma exibição no Cineclube, eu fiquei assim, até achando, achei coincidência os dois convites, e me sentindo honrada, assim, também, de reviver essa história, né, relembrar como que foi. E aí eu reassisti, e me veio outras coisas que não tinha vindo, e tipo, você falou agora da simplicidade, realmente foi simples até na produção. Foram só 2 dias de gravação, e a gente gravou nessa época agora de outubro, e estava chovendo. Então era o dia que era para gravar externa, a gente gravou só metade de um dia, que foi o dia do parquinho, né? Porque o processo de rotoscopia é interessante, né? Assim, foi uma experimentação e também um processo de entender como as coisas acontecem. O processo de rotoscopia, a gente fez, foi a parte de animação, foi uma parceria incrível da Mandra, que assim é super referência, assim, né? Animação aqui em Goiás. E na hora da rotoscopia, a gente grava a cena normal com a atriz e depois grava a cena sem a atriz. E aí eles fazem o desenho em cima da atriz e depois coloca esse desenho em cima do take sem a atriz. Então tem tipo uma transferência, assim, né? Então a gente tinha que gravar de toda forma essa cena da cidade, essa cena que tinha live action misturado com a animação, com a rotoscopia, a gente fez assim, com os takes dobrados, né? Faz um plano com a atriz, um plano sem a atriz. E aí, e aí foi nesse dia que teve uma chuva, assim. Então, uma diária que ia ser o dia inteiro, a gente fez meio período. E o outro dia foi o apartamento. E realmente não foi algo que eu senti falta na montagem, assim, na hora de editar, que eu também editei lá com o pessoal da Mandra, as cenas.
que funcionaram, sabe? As que a gente conseguiu fazer, deu certo, e já vamos para testar os personagens da animação de 2D mesmo. Eu queria o mais simples possível, assim, sabe? E aí a gente já foi testar, então foi uma coisa muito fluida mesmo, assim, desde do roteiro, que não teve tantos tratamentos, até a finalização, eu achei que foi um processo bem tranquilo, assim, tranquilo, bem fluido, né? Assim, eu percebi, dirigindo, que essa coisa de direção de set não é muito para mim, porque é muitas coisas, muita informação, eu fico muito ansiosa. Então, eu prefiro mesmo o roteiro, a montagem, que eu acho que eu tenho um pouco mais de controle do que um set de gravação. Mas, toda forma, a gente foi fluido a produção, assim como assistir o filme também, né? É uma coisa que a gente vê numa sentada, assim, nem vê o tempo passar. Não vê. Eu acho que a simplicidade também teve no processo. Eu achei muito legal você mencionar essa coisa da simplicidade. Então, você é uma pessoa que realmente o set, a direção é uma coisa que você... Nossa, eu fico muito nervosa, meu Deus do céu. É muita coisa, né? É muito Muita tenso, é muita coisa. gente, é muita... Nossa, Precisa realmente, ter. eu adoro, mas assim... Eu acho, Mas é uma coisa que, se acho que tem você que ter um ficar perfil observando, mesmo, tem que você ter. fica meio apavorado. Você tem que sair um pouco, ficar, e porque você não desliga, né? É uma coisa assim, uma Não. atenção plena, você presta atenção naquilo que você nem precisa prestar. Você está ali para Você- pensar numa coisa, mas é mentira. Você está pensando em outras coisas e vai e vem. É realmente essa Uhum. tensão. E E aí, aí, para quando é você garantir que o plano vai ficar bom, você tem que estar nossa, focado naquilo, mas tem um milhão de um coisas milhão de acontecendo, coisas, né, em exato. volta. Aí a gente começa a duvidar da Gente, gente. Será que eu fiz? Será que eu faço outro? é, Parece que chamou atenção. É muito louco isso, né? é Mas muito assim, louco. E o tem gente ambiente, que acha maravilhoso isso, eu né? adoro, Como mas eu você acho que é isso mesmo, assim, tem os é um perfis. aprendizado de um para o outro, mesmo as dificuldades que tem. Sim. E gosto do roteiro, né? Eu sempre minhas parcerias, eu faço os meus, mas tenho parceria com outras pessoas, fundamentalmente a Najara, e que é Uhum. engraçado que Vocês nunca fizeram uma coincidiu parceria dela, muito bacana. nunca coincidiu dela estar no set. Você é uma roteirista que vai para o set? Então, até então, foi só esse roteiro que eu fui pro set, assim. Aí a série agora que a gente está em processo de pré-produção é só o roteiro também. Eu não tô pensando em produzir mesmo, sabe? Porque realmente é uma coisa que me dá ansiedade. Aí eu prefiro Outra vibe. ficar. E também é até bom, assim, eu fico pensando se eu não lembro, talvez. É porque no caso de roteiro de televisão é uma coisa muito rápida, né? Na televisão, o roteiro que eu faço é muito assim, fiz roteiro, já gravou, não tem muito esse processo de set, né? Assim, no máximo o roteiro de documentário, às vezes eu vou para uma entrevista, coisa assim. Mas roteiro de ficção, com set e tudo, eu não tive experiência de escrever para outra pessoa dirigir ainda não. Aí seria, nessa série seria o caso. E eu acho que às vezes é até bom deixar o diretor livre, assim, né? Porque aí talvez lá na hora ele pode querer mudar alguma coisa, não sei. E aí, se o roteirista tá lá, ele pode se sentir um pouco mais pressionado, não sei. Mas inicialmente não me Acontece. interessa tanto o set, sabe? Acontece isso que você falou, assim, já aconteceu em roteiros meus, né? Em roteiros não, em filmes meus com a Najara, de eu inventar ali, tinha uma coisa, aí eu mudava e tal, mas eu ligava e falava, ó, tô colocando tal coisa, não rola, dananã, e a gente sempre conversava, numa relação Aham, legal, porque também pegar a história, né? Pegar o roteiro, que é o processo, você começa tudo com ele, é. e aí você mudar e desconfigurar o negócio, acho que o autor vai ficar louquinho, né? Vai falar, pô, não é mais isso Mas, aí. mas eu acho que dá para entender totalmente, porque vai ganhando vida no negócio, né? Aí Isso. você vê o ator ali, o ator dá uma outra cara pro personagem que de repente pode ter uma fala que você não previa no roteiro, né? Eu sou totalmente desapegada. Só Desapegada, vai. né? Eu acho que tem que ser Só. isso. E tem essa coisa de confiar no outro que está dirigindo também, que é uma coisa muito. É, Essa escolha, assim, você escolhe bem as pessoas que você faz suas parcerias, né? sim, é toda uma engrenagem, né, o audiovisual, né? O diretor de arte vai vir com uma ideia, o fotógrafo com outra, e vai só crescendo a história, assim, eu vejo como uma vantagem até, assim, sabe? Não ficar tão preso no roteiro.
A direção de arte, né, do filme. No caso, você tem a direção de arte, que é até legal para as pessoas entenderem. Você tem a direção de arte, que é Uhum. da animação específica, porque é um contexto Ah, de audiovisual, que é uma aham. técnica, né, que na verdade foram duas, né, 2D e a rotoscopia. E tem a direção de arte do próprio filme live action. Sim. Como que você teve pessoas diferentes, obviamente, assim, como que foi lidar com a direção de arte do live action, assim, do filme? Foi o Benedito, inclusive, acho que ele já veio aqui também no projeto. Ele prepara todo o. A gente tem toda a pesquisa de locação, né? Depois que define, ele definiu o cenário, assim, as cores, tudo muito. Essa função da direção de arte é tudo muito junto com a direção, mas também com uma proposta sempre interessante do diretor de arte de um sapato específico. Ah, eu pensei nisso, o vestido, os detalhes assim que a gente vai dando vida mesmo para os personagens. E a direção de arte da animação foi mais essa questão de escolhas mesmo, né? Como era muito simples, a ideia era ser o mais simples possível, não teve tanto pensamento de cenário, nem de uma iluminação diferente, foi meio desenho no caderno esquecido mesmo, tipo, até se tivesse uns riscos na folha, assim, para mostrar que era um caderno abandonado, então, e um desenho feito por uma criança. Então, era o mais simples possível. Mas foi isso, é muito simples, né? Que foi o cenário da televisão, a praça e o caderno, né? As três locações, assim, digamos. E o trabalho de arte ficou muito focado nessa parte da personagem em si, o figurino, o cabelo e o cenário mesmo lá de quando ela está assistindo televisão. Ah, é legal, porque às vezes é legal porque tem gente que assim, pergunta, nossa, mas tem direção de arte em todas as etapas de animação, em toda a etapa de set em filme live action. E é interessante porque às vezes as pessoas falam assim, mas como que é? E é isso que você falou, Uhum. né? É uma engrenagem, assim. E É, tem realmente uma coisa que você vai construindo junto, a coisa toma vida, porque o outro te traz coisas boas, te traz sim, coisas que são positivas, para incrementar e para dar vida àquele roteiro mesmo. Isso é fundamental. Porque quando no casa vai cada um para um lado, parece que não é o é. filme vira um fantasma, um Frankenstein, não sei. Porque existem as referências que eu tenho, né, na construção do roteiro, no pensamento de direção, mas as outras referências que as cabeças, né, as direções vão trazendo é muito interessante também. Tipo, eu lembrei de tal filme, nossa, eu nunca tinha visto. Eu vou ver, legal, isso conversa bastante com o que. Então é um diálogo constante, assim. É muito interessante você pensar essa obra coletiva que é, né, toda obra audiovisual. E do ponto de vista da experiência, assim, agora que você já me disse que seu negócio é montar, é roteiro, não encara outro set como diretora? Pois é, eu fico pensando, porque ainda, como eu falei, né, não aconteceu de eu ter um dos roteiros meus de ficção ser dirigido por outra pessoa. E é que nem você falou, né, é uma grande parceria, assim, no caso, Deus encaixou muito bem com a sua roteirista, e aí eu fico pensando, se por acaso algum roteiro que for ser gravado meu futuramente, talvez eu tente dirigir de novo, porque assim, não é o meu forte, mas acaba que tem coisa que a gente só consegue imprimir a gente mesmo, né, no filme, assim. E aí tem algumas ideias que talvez eu me apegaria mais e eu optaria por dirigir. Mas por enquanto, não tô com nenhum projeto em vista, assim, de direção, não. Mas até lá também você pode tomar uns tranquilizantes, assim, acabar com a ansiedade. É uma coisa que a gente vai trabalhando aos poucos. Tá muito E legal. também tem isso que você falou, né? A coisa de você estar em um ambiente seguro, assim. Não é uma vez foi assim, tipo, todo mundo muito parceiro, muito amigo, que me acalmava, assim, tipo, não era um ambiente que você sentia pressionado e tal, mas é a coisa do próprio set, sabe? A Assim, o próprio hostilidade set do tem essas set. questões. Mas aí me senti totalmente seguro. Então, talvez com uma equipe dessa mesma forma, né, uma equipe pequena, acolhedora, um projeto não tão grande, porque aí precisaria de uma superprodução, dependendo do projeto.
eu acho que eu sou mais intimista, né? Uma diretora mais intimista, eu acho. Então, agora com os projetos, assim, trabalhando um monte, o lance agora está terminando aí a ficção, montando projetos e não parada na produção. Eu vi que você e a Jo parece que vão estar com um projeto de Sim, roteiro. Me conta isso, eu li isso. é, Chegou hoje. é desse projeto que a gente está, que é uma série de ficção. É é uma viagem de Goiânia para Palmas de ônibus, e aí são multipersonagens, não é um protagonista, e nessa eles vão de Goiânia para Palmas no último dia do ano, e aí nessa viagem acontece várias coisas que meio que vai frustrando, vai frustrando o objetivo deles, né? Que é pra gente pensar nessa coisa da virada de ano, que a gente fica construindo vários planos, mas aí a vida vem e fala, não, não é bem assim, né? Tal. E, e aí são múltiplos personagens e é tipo uma road série, que é uma série de estrada. Ao mesmo tempo tem alguns outros tempos que intercalam, tipo uns flashbacks e tal. Aí é um projeto que foi desenvolvido no núcleo de desenvolvimento da Panaceia. E aí eu e a Jo teve essa ideia, a gente convidou o David e o Gabriel de assistente de roteiro, e aí a gente desenvolveu esse projeto, né? Para esse projeto de desenvolvimento, a gente desenvolveu os episódios, desenvolveu todo o arco da temporada. Então é um roteiro já construído ali que em breve vai ser produzido, e aí para a produção a gente vai voltar a mexer nesse roteiro, porque a gente fez esse desenvolvimento em 2018. Então agora ele está no processo de passar por laboratórios, a produtora que a gente foi até num evento F mais E, que a gente entrou em contato, que eles descobriram o nosso projeto, né? Que a gente apresentava os projetos para poder ter parcerias, e a Tendendê Filmes, que é lá da Bahia, gostou bastante e propôs a coprodução. Então, eles estão seguindo com essa produção, assim, eles estão inscrevendo em laboratórios, em mercados, a gente foi para o mercado no Chile, foi... Então, está tendo muita boa recepção, assim, nesses eventos. Então, a gente está com uma esperança de que a produção também não demore a sair. Ah, isso é muito legal, que bom, boa sorte. E é muito É, legal poder ter com a produção e não ficar engavetado, né? Só isso é muito sim. legal, a temática e ter toda uma equipe que é desde a preparação, não tem como, né? A gente tem que ter uma equipe legal e ter bons parceiros desde o É, início para e o conseguir. audiovisual é um processo muito lento, né? Ainda mais da época que esse edital, por exemplo, era um edital muito interessante que não voltou a ter, que fomentava as produtoras para desenvolver os roteiros, né? E aí foi desandando de editais de lá para cá e foi uma coisa muito desmotivadora, né? Assim, então é um trabalho de formiguinha, né? Todo dia você tem que alimentar o seu projeto para ele não ser engavetado, porque é difícil mesmo, né? Parece que tudo fica pressionando para a gente É, não conseguir tirar da gaveta algumas parece ideias. que uma gaveta abre mais que a outra, uma emperra e fica no meio do caminho. É, Essa é uma boa visão dos projetos e de como a gente desenvolve mesmo as coisas com o aham. audiovisual. Mas que eu fico feliz mesmo assim, eu desejo boa sorte e fico feliz de você ter aceitado o convite. Obrigada. Achei muito bom bater papo com você. O filme é um filme querido, né? Assim, Uhum, que é o que você fala, é um filme simples que a gente assiste, não vê o tempo passar e a gente pensa muito a respeito, né? sim. Inclusive do momento que a gente está hoje, né? Que as pessoas antes era o que a gente falou, nossa, é cria de TV de tubo, de televisão, Aham. de capão amarelo, do programa de não sei quem, e hoje é tudo muito Hoje efêmero, é o YouTube, né? Que a gente não sabe YouTube, exatamente o que que estão vendo, assim. e aí é o celular o tempo todo, um milhão de coisas ao mesmo tempo agora que eu acho que não deve nem parar direito para pensar, nem sei se como é que é mais a cabeça. Eu tenho uma filha adolescente, vejo ela fazendo e vendo e lendo as coisas, e aí eu fico pensando, meu Deus, isso não tem fim, porque é tudo muito É veloz, muita informação, né? muita velocidade, muita Eles já informação. nasceram nessa loucura, já. É muita informação. Não, mas tem agora está rolando uma coisa legal de que o MEC proibiu os celulares na sala de aula.
Aham. Aí, segundo a pesquisa, que é uma coisa até interessante, que eles estão mais sociáveis, as notas estão melhorando, que eles estão mais Ah, então já calmos. está em prática. Sim, eu li uma professora falando da experiência Ai, mesmo, que assim, legal. de se pensar a respeito, né? E é uma medida, Uhum. porque até é tão louco que na entrevista tem uma pauta lá que fala que a retirar da criança, de um adolescente, um celular é uma coisa de abstinência, é pior do que uma pessoa viciada em heroína. Então, olha, Credo. é muito louco a É tecnologia muito que espera viciante. que Jesus. E aí, Uhum. uma vez ele vem para falar assim: nossa, a gente é de uma época de televisão e é muito legal. As É, coisas a gente tinha duravam outros vícios. mais, a gente tinha menos informação, mas tinha mais cautela nas informações que chegavam até nós, não sei direito. E aí a gente Uhum. foi, talvez, foi se virando com o mundo. Hoje o mundo está todo virado e a gente está no meio dele, Tá. né? Então, É uma assim, coisa que atrapalha até a gente, né? O foco não tá o mesmo, assim, de tanto depois do celular. nossa, é muito caos. Atrapalha muito. É o que você está falando mesmo, é muita informação. Então, é um alento assistir uma vez, por mais que seja uma temática tão violenta a Uhum. priori para quem está despreparado por achar que é o suicídio, mas para quando se termina o filme fala é um acidente, uma fuga de realidade, e que tem tudo a Uhum. ver com o que a gente está vivendo hoje, na velocidade que a gente está, e Uhum. com E assim, e tudo bem se for propostas que estão surgindo, né? Desculpa, eu pode. fico, que a gente levantou essa questão, né? E às vezes algumas pessoas podem interpretar como suicídio, tudo bem também, porque é uma coisa que a gente tem que falar, né? Acho que Sim. vira um tabu, mas é algo que está no nosso dia a dia, que a gente tem que entender que tem pessoas que precisam de ajuda, que precisam de cuidado, e a gente precisa estar atento a isso. Então, se for visto como um filme sobre suicídio, também eu não acho ruim, assim, sabe? Porque eu acho que também é um assunto interessante, assunto importante de se abordar. É importante tentar entender o ambiente que aquela pessoa está inserida, né? Como Uhum. poder e até salvá-la. Eu Porque lembro também é de uma uma forma de coisa fuga, né? Se a gente pensar, que você pode interpretar só como fuga ou como suicídio, mas é na televisão ela queria desespero. voar, né? Hoje Uhum. nós tivemos os jogos que incitavam as crianças a se matar ou a se machucar e tal, porque vinham na velocidade É aquela coisa da baleia azul uma Baleia época. Azul, aquela uma boneca horrorosa que tinha, Uhum. um menino aqui em Goiânia, né, que 14 anos, aquele que pulou do prédio. Então, assim, é muito assustador. Qual que é a diferença? Uma criança ela quer ter a liberdade de voar. Hoje em dia, existe um infortúnio da velocidade da informação e da tecnologia que incita o jovem a ter uma ação inconsequente, às vezes Uhum. sem saber da consequência final, né, de estar sendo tão inconsequente, mas porque alguém está testando a partir da tecnologia, está violentando e está entrando na vida da pessoa e conduzindo ela para um desastre horroroso. Então, sim, Aquele é muito desespero para fazer parte de algum grupo, né? E acaba aceitando os desafios mais absurdos que tem, assim. então, nossa, é muito ruim pensar sobre isso, mas o filme me veio Ah, com essa discussão que eu acho muito relevante. sim. E é legal porque o filme vai ficar na plataforma disponível. A gente E divulga para que as durante pessoas a possam ter o primeira. maior a possibilidade de assistir e entender um pouco mais, porque é bom a gente comparar e entender que os nossos tempos mudam, anos 90, 2000, 2010, 2024, que seja, hoje, mas sempre tem uma linha que está sendo tecida aí da realidade que nós estamos inseridos. Então, ele Uhum, acaba ajudando a pensar sobre a violência a qual nós estamos sendo inseridos. Criança, adolescente, os idosos, enfim, é sim. importante. E eu acho que o filme tem isso. Por mais que ele pareça simples, e Aham, ele é muito importante nessa forma de pensar o mundo que a gente está vivendo. Isso é fato. uhum. Isso é Que fato. bom que ele ainda continua causando impactos, assim. Eu Atualidade. lembro no lançamento de terem pessoas que me procuraram e falaram assim, ai, eu estava passando por um processo de quase divorciar, eu estava na dúvida se eu divorciava por causa da minha filha e tal, e aí o filme meio que mostrou que eu vou conseguir dar atenção para minha filha quando é melhor eu dar atenção para minha filha divorciado do que continuar no momento numa relação em crise por causa da filha, sabe assim? Então, tipo,
foi uma pessoa que falou isso, que ajudou a ele a prestar atenção na filha. Então, isso eu já achei um impacto muito bom, assim, tipo, de cuidado mesmo, né? Do que é mais importante para você, do que é importante as pessoas em volta, assim. Então, é É, bom que ainda continue gerando burburinhos por aí, é legal. é o que a gente espera com o filme na plataforma, ele fica por 30 dias, a gente divulga, e acho que é importante. Foi muito legal a gente conversar, falar sobre isso também, porque acaba sendo interessante como de um assunto a gente vai parando em outro, assim, aí vem os gatilhos que levam a gente a raciocinar outras coisas. E, assim, é Sim. fundamental poder ter um filme que, do tamanho dele, na simplicidade dele, tem um valor enorme e ele é extremamente importante e super atual. Então, eu agradeço mesmo, assim, no projeto. Muito obrigada por ter aceitado, por ter colocado o filme, por estar aqui conversando conosco. E Obrigada a vocês, assim, por relembrar dele e também ativar ele nas internet da vida. tá, vai dando notícia, vai contando que o projeto vai sempre estar caminhando aí, vão sempre ter Tá, coisas legais. E aí você vai mandando notícia e a gente vai divulgando também, falando, volta a conversar de novo, quem sabe, já com a série já mais engatilhada. tá E bom. só tenho a agradecer mesmo, Obrigada. tá bom? Um beijo, Beijo, tchau. até mais. Tchau.